aí, esse lance de racismo estrutural é verdade ou é mimimi? Olha pro lado, olha pra sua volta, olha pra sociedade. O que você acha? O que você avalia? Eu queria que você avaliasse sem nenhum tipo de viés explícito, né? Óbvio que não tem como analisar sem viés. E é isso também que a gente precisa entender. O viés que não percebemos, o viés que está relacionado a você imprimir certos tipos de preconceitos sem perceber. E os preconceitos, eles realmente existem. E os preconceitos são coisas que nós somos condicionados ao longo da vida, né? Entender as estruturas disso tudo faz direcionarmos os nossos comportamentos para algo novo, direcionar os nossos comportamentos para uma luta antirracista, para tudo isso, né? Eu acredito que muitas pessoas, por identificação, etc., elas e também questões de grupo, elas negligenciam essas pautas por entender que elas não fazem muito sentido, principalmente por não sofrer a dor do racismo, pessoas que não sofrem com o racismo. Mas eu queria que vocês tirassem um pouco do tempo para se situar e se comprometer com essa dor, né? No seguinte sentido, a gente precisa entender a estrutura que isso tudo tem, né? A discriminação racial, o preconceito, eles são comportamentos que são socialmente conservados, socialmente estimulados, né? Uma criança, naturalmente, ela não vai ser preconceituosa, a não ser que o seu ambiente de crescimento, o seu ambiente cultural, o seu ambiente estruture isso e a faça perceber a realidade dessa forma, em que uma pessoa de determinado grupo, determinada raça, ela é diferente de você e, por isso, substancialmente, ela precisa do seu desprezo e do seu nojo ali. Nós podemos encarar como discriminação racial, piadas pejorativas, comentários contra uma pessoa, contra um grupo, etc. A gente pode colocar isso tudo no lombo da discriminação racial. Porém, o racismo estrutural não é necessariamente a discriminação, apesar delas coexistirem. O racismo estrutural diz de uma estrutura enraizada que afasta a pessoa de determinada raça da sociedade, do acesso, etc. Cria uma separação, um apartheid, né, estrutural, né, onde as instituições elas perpetuam essa ideia de que, por exemplo, negros não têm valor, pessoas pretas não têm valor, gerando uma violência contínua. Então, além de ser uma informação altamente viesada, sem nenhuma fundamentação, ela é valorizada no ambiente cultural e essa valorização gera necessariamente uma violência, por mais que essa violência não seja percebida. E ela não é percebida principalmente por aqueles que não sofrem diretamente com o racismo. Mas tudo isso, vocês já sabem, tem uma raiz estrutural ali desde a escravidão do Brasil. Uma desconexão com as histórias que acontecem com essas pessoas. Digamos que você seja uma pessoa preta e você não saiba o seu sobrenome, não saiba a história da sua família, etc. Por mais que pessoas brancas também passam por processos semelhantes no sentido de uma miscigenação que acontece no nosso país, mas você tem uma prevalência muito maior em pessoas negras, onde frequentemente eles não sabem do lugar que nasceu, a sua família, de onde vieram, suas histórias, quem foram seus antepassados, etc. Se tem uma valorização cultural sobre determinado assunto, como por exemplo, quais são suas raízes, quais são suas histórias, as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, elas vão ficar desconectadas com as outras pessoas, desconectadas com essa sociedade, fazendo-as parecer não pertencentes. Tanto é que você é lembrado hoje em dia pelo seu ofício numa cultura de mercado. Eu sou o Marcos, eu sou psicólogo. Eu sou o Joãozinho, eu sou padeiro. Sua identidade está diretamente relacionada ao seu ofício. Diferentemente de alguns outros países que isso não existe. Meu nome é Marcos Paiva, sou da família tal. Os Paivas, os Cavalcantes da minha família, os Batistas da minha família, etc. Geralmente os sobrenomes são herdados por uma história e que você vai ter algumas identificações. Porém, pessoas de alguns grupos não tiveram nem essa oportunidade de saber suas histórias, né? Então você tem sobrenomes impostos, escravos que recebiam sobrenomes dos seus donos, né? Os Santos, Silvas, etc.
negando também a sua ancestralidade, um certo nível. E isso vai fazendo, isso na verdade é só um resquício para você entender como o apagamento torna as pessoas mais fáceis de serem oprimidas, mas como o apagamento ele está presente desde o sobrenome até a acessibilidade. E a acessibilidade é um ponto muito importante. Essas pessoas não têm como ir para um ambiente de libertação das suas amarras sociais. Então, as condições que eles têm para se libertar hoje em dia, ela é muito mais dificultosa, tanto por apagamentos, quanto com uma estrutura montada para afastá-los. Paradas de ônibus urbanamente longe dos seus locais de trabalhos, negligência ambiental em cidades periféricas, como por exemplo no caso de Brasília, em cidades, regiões administrativas, você tem uma arborização muito menor em cidades que são periféricas do que cidades que não são periféricas. E existem projetos de lei para mudar isso que já foram barrados, né? Então é só um tipo de exemplo para você ficar ciente dessas estruturas. Então o racismo estrutural não é necessariamente o preconceito velado que está ali diretamente relacionado na sociedade que é explícito. É algo mais implícito, algo que não está aparente, é algo que percebemos apenas em sua estrutura de afastamento. Negar que este afastamento acontece é negar a realidade, porque por mais que este afastamento possa ser implícito, explicitamente as pessoas sofrem associações. As pessoas brancas também eram escravizadas. As pessoas começaram a ser escravizadas por questões de mão de obra, onde eslavos, que são os escravos, eles eram de diversas etnias, não é somente pessoas negras. Obviamente, não podemos negligenciar isso. Só que, estruturalmente, você tem uma diferenciação de tratamento em grupos, né? Tanto por facilidade escravagista, porque em questões de mercado, a carne negra era mais barata, né? Culturalmente falando. É óbvio que tinha italianos sendo escravizados, etc. Mas a grande parcela era negra. Então as estruturas se direcionaram à identidade. É preciso entender que uma estrutura de racismo está relacionado à identidade, né, racial. Então, a tonalidade da cor da pele importa muito nesse contexto. De 1530 até 1888, 358 anos de escravidão. Você tem uma abolição em que os negros libertos, sem família, sem passado e sem identidade, começaram a viver em sociedade. Na verdade, em aglutinamento de sociedades, favelas. Eles tiveram que se unir para sobreviver. Então, essa abolição não previa uma libertação por completo. Porque muitos escravos escolheram continuar nas suas condições, porque quando você se depara com a liberdade e você nasce no antro de escravidão, é muito difícil saber o que é liberdade e conviver com a liberdade. Se você é liberto e você é jogado no mato de qualquer forma, você não vai sobreviver tanto assim. Então, diversas dificuldades foram aparecendo. Então eles tiveram que se realojar nas favelas, nos morros, em cidades muito mais afastadas da urbanização, dificultando o seu acesso a condições de vida em que isso trouxe a morte de diversas pessoas. Você tem uma dificuldade criada. É como se tivesse feito uma maquiagem. E as favelas começaram a ser vistas como refúgios para negros sem moradia, porque isso não foi lhe concedido. E essa diferenciação de grupos é muito importante, porque o nosso cérebro ele faz diferenciações. Ele faz por uma logística de poupar energia para a sobrevivência. O que isso significa? Que a gente precisa estruturar as coisas logicamente em grupos pra gente não ficar pensando que é tudo a mesma coisa. A gente precisa estruturar. Então, animais é um grupo que é dividido em espécies, existem os objetos, só que existem grupos que são tidos como grupos que sofrem do estigma social, ou seja, de ideias que criaram sobre esses grupos. Eu vou dar um exemplo. Pessoas brancas que não convivem durante a sua vida com pessoas negras e tem esse estigma social sobre pessoas negras, começa a ver pessoas negras como grupos, dificultando até a diferenciação de rostos de pessoas negras. É a mesma região que fala assim, que é uma área chamada área fusiforme da face, que fala que todo asiático é igual. Você faz uma generalização. Todo asiático é igual.
Por quê? Porque você cresce em um ambiente que não tem contato com muito asiático e você começa a vê-los como tudo a mesma coisa. E você tem estigmas sobre essas pessoas. Então, pessoas negras, acontece a mesma coisa. Você não consegue diferenciar o rosto, você lida isso como tudo um grupo. E quando algumas pessoas desse grupo praticam a violência, você pode generalizar para aquele grupo. Todo japonês é desse jeito, todo negro é desse jeito. Você tem um mercado de trabalho que vai responder a essa estrutura, você tem um urbanismo hostil que vai responder a essa estrutura, então o preconceito velado começa a persistir. Então isso, em termos de policiamento, por exemplo, pode ser muito complicado. Nós temos diversos casos em que há mortes de pessoas negras por não terem feito nada. A impressão da força policial sobre pessoas negras, porque no estigma social e nessa estrutura que eu falei, essas pessoas são tidas como pessoas que suportam mais as dores. São tidas como pessoas que são perigosos. Se um negro fala alto, ele está gritando. Se um branco fala alto, ele está... É a forma dele se expressar. É muito mais fácil identificarmos um objeto na mão de uma pessoa negra como algo letal do que uma pessoa branca. Isso aqui na minha mão pode ser tido como uma garrafinha, mas se tiver escuro e tiver uma pessoa negra, facilmente aquilo pode ser tido como uma arma. Um guarda-chuva ser confundido com uma arma. Isso acontece, cara. Isso acontece. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. É preciso que você faça movimentos contra o racismo, desde inibir uma piada racista até atos, até estruturas, debates. Martin Luther King, eu vou finalizar aqui, ele falava que o que preocupava ele não era o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Por isso, eu te convido a fazer diferença observando essas informações e trazendo para o seu dia a dia. Conversando sobre isso com sua família, conversando com as pessoas que são do seu convívio, fazendo suas pequenas diferenças. Muito obrigado, se inscreva no canal se você quer ver vídeos como este e assista a nossa live sobre nosso podcast sobre racismo estrutural. Tamo junto.